O Jornal 100 está recebendo aqui no estúdio da Musical Max Moreno, escritor moronense, já reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele estreou na literatura em 2014, escreve poemas, contos e romances. Além de Dias de Lua, que será lançado amanhã, seus livros incluem As Paredes Eram Brancas e A Outra Sombra. Aliás, A Outra Sombra, por isso que eu disse que ele é reconhecido internacionalmente, foi traduzido em 2015 e publicado pela American Star Books. Olha, eu falando com um professor de inglês, mas eu, para falar inglês, pelo amor de Deus. Vocês conhecem essa voz, né? Max Moreno, bom dia, prazer em tê-lo aqui no Jornal 100. Muito bom dia, França, bom dia, Sid Sauer, os ouvintes do Jornal 100. Fala desse novo livro que você está lançando, terceira obra já, em 2014, em 10 anos. Exatamente. A primeira obra foi em 2014, agora em 2024, 10 anos depois eu estou lançando já o meu terceiro livro, que é Dias de Lua. Né? O lançamento vai ser amanhã, a partir das 19h30, na Biblioteca Municipal aqui, Egídio Martelo, né? Professor Egídio Martelo, aqui no centro de Campo Mourão. É o terceiro livro, está já bem mais, uma escrita bem mais consciente nesse livro, até porque a gente vai aprendendo aí ao longo do caminho, né? E é um romance, como sempre, eu escrevo romances. Dá um spoilerzinho para nós do que se trata a obra. Então, Dias de Lua é um livro que trata da natureza humana. Ele é um livro onde eu me aprofundo um pouco, embora eu não seja psicólogo, nessa questão da natureza humana. Por exemplo, algumas vezes na vida a gente para pensar e fica meio insatisfeito com a trajetória que a gente fez até aqui, né? Eu digo isso enquanto ser humano. Às vezes a gente para e fala, puxa vida, e se eu tivesse tomado atitudes diferentes? E se eu tivesse seguido caminhos diferentes, né, em determinado momento da vida? Será que teria sido melhor ou pior? Então, esse tipo de questionamento tem no livro, né? O livro traz um personagem principal, o protagonista, que é o Gaspar, e ele é um sujeito assim meio insatisfeito. Ele passou a vida praticamente inteira, tem mais de 50 anos, achando que era feliz. Em determinado momento, ele para se perguntar e aí ele fala, mas será que eu fiz as escolhas certas? E a partir daí a história se desenrola. É muito diferente dos outros livros ou você acha que tem relação? É um pouco diferente. O meu primeiro livro, ele tinha uma pegada mais psicológica. O primeiro livro foi A Outra Sombra. A Outra Sombra, isso. Ele trazia... eram 3 histórias que se interligavam e tal. E tinha alguma coisa meio sobrenatural também. O segundo livro já é para uma literatura mais jovem. As Paredes Eram Brancas. As Paredes Eram Brancas. Envolvendo um conflito entre Brasil, tinha alguma coisa de Estados Unidos, enfim, era bem com um enredo bem mais acelerado. E já Dias de Lua, não, é um livro mais consciente mesmo, é um livro onde eu resolvi aplicar todas as técnicas que eu aprendi ao longo desses 10 anos nesse livro. É um livro, inclusive, que estou concorrendo a prêmios literários, enfim, a ideia é essa. Ô Max, você hoje é um escritor, mas você também é radialista, apresentador de programa e também trabalha no outro departamento na rádio. Como conciliar e como deixar a cabeça pensar para poder escrever já 3 livros em 10 anos? Pois é, como eu ainda não vivo da literatura, ainda não consigo viver da literatura, então tenho outras funções. É aquilo que você falou, sou locutor aqui na rádio, apresento programa, eu faço a redação da rádio, trabalhei durante um bom tempo como professor de inglês, estava fazendo curso de teatro, enfim, são uma série de coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, mas eu gosto disso, sabe? É do meu perfil. Eu costumo dizer, e algumas pessoas falam também, que eu sou um cara meio acelerado, inclusive para falar. Mas eu sou meio acelerado mesmo, eu não gosto muito de ficar parado, estacionado, eu gosto de estar aprendendo sempre coisas novas. Então, eu junto tudo isso, coloco num caldeirão e vamos deixar ferver. O tempo para escrever, por exemplo, geralmente à noite e fim de semana, né? Você falou que foi professor de inglês, aliás, você conseguiu algo inédito aqui entre os escritores de Campo Mourão, que foi seus 2 primeiros livros tiveram lançamento também em língua inglesa. Como é que foi essa experiência? Pois é. O primeiro livro foi publicado por uma editora, na época, uma editora American Star Books, se eu não estiver enganado. Isso. Eu mandei o original para eles deram uma lida e tal, e acharam interessante e traduziram. Foi surpresa para mim também, porque é um caminho difícil de trilhar, né? Especialmente
para gente que mora aqui no interior e não tem nome ainda no mercado e tal. Foi muito bom. No segundo livro, também foi publicado por uma editora, mas aí já é uma editora mais comercial, né? Também. Eles traduziram e colocaram também no mercado. Uma experiência bacana. Como é que se tornou o nome dos livros em inglês? A Outra Sombra virou The Other Shadow e As Paredes Eram Brancas, The White Walls. Tradução praticamente literal. Exatamente. O Max, como conciliar, como confrontar hoje o escritor no seu livro diante das redes sociais? Então, hoje você tem que estar atuante nas redes sociais, né? Eu vejo as redes sociais hoje como uma ferramenta necessária até para o escritor, sabe? É claro que os escritores mais tradicionais, alguns, principalmente os que já têm nome no mercado, muitas vezes não se preocupam muito com isso, mas é importante você estar atuando nas redes sociais. E também as redes sociais onde você costuma... É possível que você mostre o seu dia a dia. Por exemplo, o lançamento do livro, eu venho colocando já algumas coisas nas redes sociais, já faz uns 40 dias ou mais. Isso do lançamento. Agora, da escrita do livro, quem me acompanha sabe, faz mais de ano que eu venho falando desse livro, né? Então as pessoas já ficam naquela expectativa. E é bacana ter esse contato com o público leitor, né? O lançamento amanhã vai ter o livro à venda lá no lançamento, evidentemente. Mas também é possível comprar por internet. Exatamente. O livro ele foi publicado agora em março, né? Acho que finalzinho de março. Publicado pela editora. Quando a gente fala publicado, é quando a editora vai lá e imprime o livro, uma quantidade X de exemplares, e coloca à disposição do público, seja no site da editora ou na Amazon, foi o que eles fizeram. E aí esses livros já ficam disponíveis, quem comprar o livro já vai receber em casa e tudo. Quando a gente fala lançamento oficial, é um evento de lançamento, né? Então não é que o livro está sendo publicado amanhã, o livro já foi publicado há 30, 40 dias atrás, e a gente vai fazer esse evento de lançamento amanhã. E aí vou ter assim, vários exemplares também no evento de lançamento. Quem não adquiriu nas redes sociais, na Amazon ou no site da editora pode adquirir, se preferir, amanhã comigo lá, enfim. Agora, Max, dá para traçar hoje com o perfil do leitor hoje? Tem muito romancista ainda hoje? Tem muita gente que gosta do perfil do seu livro, por exemplo, que até uns 30 anos atrás, 40 anos, trabalhava-se muito a questão da literatura tradicional, né? Uhum. Aquela literatura voltada mais lá para a escola. Mas o seu romance, dá para traçar um perfil hoje? Como é que está esse percentual? Dá. Na verdade, assim, quando a gente fala romance ele é um estilo literário, né? Isso. Várias pessoas me perguntavam, mas você escreve romance? Porque quando ouve a palavra romance, já liga a uma história de amor, e não é necessariamente Exato. isso, né? Então, o meu primeiro livro era um romance psicológico. Ele trabalhava esse lado psicológico das pessoas, né? De você se questionar e tudo. Porque eu tenho essa preocupação, porque a literatura justamente é isso. Não é só uma história que você coloca ali. Ela tem que ter um porquê, ela tem que agregar alguma coisa para quem lê, né? Então, o primeiro A Outra Sombra trazia esse perfil mais psicológico. O segundo era um romance policial, pra você ter uma ideia. Existe romance psicológico, romance policial, romance literário. E esse terceiro, não, ele já traz essa pegada literária mesmo, assim, sabe? Onde, como eu falei, eu apliquei todas as técnicas que eu venho aprendendo aí ao longo dos anos, justamente para que o livro tenha esse conteúdo mais denso, né, literário. Então eu falo romance, mas não necessariamente vai existir uma história de amor ali. Quando a gente fala romance, dá aquela impressão de que é alguém que se apaixona, e aí sofre durante um bom tempo, depois encontra ou não o seu amor lá no final do livro, e tudo acaba bem. Não necessariamente. O Max diz que aquela cozinheira boa é aquela que já tem o almoço pronto ali pelas 9, 10 horas, tudo preparado, mas que já deixou o tempero pronto para fazer a janta. Próximo livro já tem esse tempero aí pronto? Já tem. Sério? Tem mais um livro aí pela frente? Já tem um livro começado, né? Porque, na verdade, assim, todos os livros que eu escrevi até agora, geralmente eu tenho toda a ideia na cabeça já, sabe? De começo, meio e fim. Nem sempre eu sigo esse roteiro aí, porque às vezes você começa do jeito que você imaginou, desenvolve de outra forma, porque quando você vai criando os personagens, quando as pessoas falam que personagens ganham vida própria,
não chega a ser mentira, não. Porque, na verdade, você escreve, você cria, constrói um personagem para determinada função e no desenvolvimento desse personagem você percebe que ele pede algo mais, ou que ele pede um outro caminho. E aí acaba desvirtuando aquilo que a gente tinha em mente, o que é muito interessante. Tá Então, certo. às vezes, você projeta ou programa alguma coisa para aquele personagem e ele, entre aspas, né, se recusa aquilo e pega um outro caminho. E é bem interessante. Nós estamos com o horário estourado, mas eu acho que o locutor seguinte não vai ficar bravo não se a gente passar um pouquinho do tempo. Acho que não. O imortal Max Moreno, eu sempre estou ouvindo aqui. Ô Max, você demorou para começar, agora você já engrenou. Pois é. Por que demorou para começar? Você tinha ideia antes já de fazer livro? Eu tinha ideia, mas também tinha insegurança, né? Porque leitor, eu sempre fui leitor, assim, desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro livro foi O Escaravelho do Diabo, lá da coleção Vagalume. Ainda morava em São Paulo, estudava, estudo primário ainda. Naquela época, eu não falava ensino, era quarta série primário, né? Enfim. E eu gostava muito de ler, lia muito gibizinho da Mônica, essas coisas assim. Então eu sempre gostei muito de ler. Depois passei pro Tex, não sei se aqui no Paraná o pessoal conhecia uns livrinhos Tex, que era faroeste e tal. E aí não tinha, como diria o meu pai, não tinha figurinha, era só escrito e eu sempre desenvolvia isso. Mas pensava sempre em escrever alguma coisa. Então sempre que tinha alguma redação na escola, alguma coisa, eu desenvolvia alguma história e a professora falava, nossa, que interessante. E eu sempre alimentava isso, mas tinha medo, na verdade, né? E aí em 2000 eu comecei a escrever Outra Sombra, para você ter uma ideia, foi publicado em 2014, mas eu comecei a escrever em 2010. 4 anos. 4 anos de escrita. Tá certo, ô Max. A gente gostaria de continuar conversando contigo aqui, a não ser que você ceda o seu horário para nós até o meio-dia, viu? Não, mas brincadeiras à parte. Eu tenho certeza que alguém vai comprar o seu livro como um presente de aniversário. Ele vai se presentear. Que é o nosso Cid Sauer, tá fazendo aniversário hoje. Tudo bem, parabéns, Cid. Obrigado. Ô, Max, espero que goste do livro. Obrigado aí, sucesso aí nesta sua carreira fantástica de escritora. A gente já admira você como locutor, apresentador e como, vamos dizer, redator das publicidades daqui da Rádio Musical FM. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e quero aproveitar então para convidar o espaço, né, para convidar todo mundo, você que está ouvindo a rádio nesse momento, para que amanhã, então, às 19h30, a partir das 19h30, na Biblioteca Municipal aqui no centro da cidade, possa comparecer, enfim, vai ser um prazer receber a todos.